Moraes está diante de uma sinuca de bico. A denúncia contra Bolsonaro transformou-se em um verdadeiro Titanic. E esse Titanic pode afundar sem botes para a PGR e a PF. E processo nos Estados Unidos contra Moraes ganha um novo capítulo, com direito a irregularidades da justiça brasileira. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Estamos diante de uma das maiores derrotas da justiça inquisitorial brasileira. A forma como foi conduzida a denúncia contra Bolsonaro é a desmoralização das instituições brasileiras. No X, o Metrópolis divulgou como a polícia conduziu o depoimento de Mauro Cid. Inclusive, ele quase foi punido. O general Frei Gomes estava a um ponto de punir ele. O general Mário Fernandes atuava de forma ostensiva na tentativa de convencer os demais integrantes das forças a executarem um golpe de Estado. Os demais integrantes? Das forças a executarem um golpe de Estado. E a própria primeira-dama, né, quando ela... Mas aí é muito mais desespero de mulher, né, que quando ela viu a mudança dela sair, ela quase que pirou, né? Então, pânico. E aí... O que ela falou? Qual foi usado? Não, ela falava pra gente fazer uma coisa, tinha que fazer uma coisa. Isso lá no final do... Já no final, já em dezembro no final, ali. Né? Que compunha também isso, né? Que é o referido grupo, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Michele. No X, eu afirmei. Ele fala, Michele disse, tinha que fazer alguma coisa. A PF transforma em o referido grupo atuava para executar golpe de Estado. Eles mudam o depoimento para se encaixar nas narrativas. Eles primeiro lançam a narrativa e depois modificam o depoimento para se encaixar a ela. Na verdade, isso explica as contradições, pois Cid foi conduzido em um ambiente que se distanciou da verdade. Na CNN em Brasil, Marsiglia foi questionado se haveria elementos para pedir a anulação da delação. E ele respondeu que há muitos elementos e concluiu que não entende porque ela não está anulada desde o princípio. A condução dessa delação foi destaque no Consultor Jurídico com o título Denúncia da PGR não poderia ter se baseado na delação de Mauro Cid. O jurista Fernando Capês inicia seu texto lembrando que a prisão preventiva de Cid foi ilegal. Na época, a corte considerou perigoso um militar solto por denúncia de falsificação de carteirinha de vacinação. Na ação é afirmado: a liberdade dos representados gera risco em razão de possível emissão de certificados falsos. Atenta-se ainda ao risco de ocultação de provas que possam prejudicar a investigação criminal. De fato, eu não sei como se oculta a falsificação de uma carteirinha de vacinação. Essa nova justiça tratou o Cid no mesmo nível de risco de Sérgio Cabral. O jurista alega: tais expressões vagas indicam que a liberdade individual foi cerceada com base em ilações e, como adiante se verá, motivada exclusivamente para obter a delação. A decisão não descreve nenhuma ação real, efetiva e atual voltada à destruição ou ocultação de provas. Fala genericamente em riscos e possibilidades. Em outro trecho, também é possível notar a ausência de contemporaneidade quando a decisão faz referência ao já ultrapassado período da pandemia e emprega tempos verbais no pretérito. Além disso, limita-se a citações
jurisprudenciais genéricas e ilações, e ainda faz expressa referência ao passado, ao usar a expressão em pleno período pandêmico. Ele reforça que, segundo o entendimento do próprio STF, o pacote anticrime exige que a prisão preventiva só ocorra se houver um motivo atual. Mas para Moraes o tempo pouco importa, já que seus inquéritos são atemporais. Algo esperado de uma justiça relativa. Tempo e espaço relativo. E vimos isso literalmente. Já no tema abusos, ele trouxe uma decisão de Dias Toffoli contra Lava Jato. Em outro artigo publicado recentemente na Conjur, tivemos a oportunidade de expor importante acórdão relatado pelo eminente ministro Dias Toffoli, relativo aos abusos da Operação Lava Jato. A Suprema Corte decidiu que o colaborador deve estar livre de pressões exercidas por meio de prisões ilegais, qualificando as delações assim obtidas como verdadeira tortura psicológica, um pau de arara do século XXI. Em outro acórdão, o STF, ao julgar o HC número 127.483/PR, concluiu: assim, é manifestamente ilegível a prisão temporária ou preventiva que tenham por finalidade obter a colaboração ou a confissão do imputado. É claro que não podemos esquecer do piti de Gilmar Mendes. As pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem. E fazer acordo de leniência. Isto é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. Durante uma palestra, o ex-ministro Marco Aurélio Mello afirmou: acima de tudo, a colaboração tem que ser um ato espontâneo. Não cabe prender uma pessoa para fragilizá-la para obter a delação. A colaboração na busca da verdade real deve ser espontânea. Uma colaboração daquele que cometeu um crime e se arrependeu dele. Bom, as gravações de Cid já mostraram que isso não aconteceu em nenhum momento. Na verdade, Mauro Cid foi preso sem saber que crime ele cometeu. Devemos lembrar que falsificar uma carteirinha de vacinação, deveria acarretar apenas punições administrativas e sem jamais justificar a apreensão e devassa do seu celular. É evidente que Cid foi escolhido estrategicamente por sua ligação próxima à família de Bolsonaro. Nenhuma denúncia levantada pela direita, sob ótica menos supérflua que uma carteirinha, avançou no STF. Na verdade, Moraes obteve o que queria: um militar coagido com sua família em mira. E vimos isso no depoimento. Moraes ameaçou a sua família. Reforçar que o parágrafo 6º do artigo 4º da Lei Federal número 12.850/13 estabelece que o juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração. Isso significa que o juiz não poderia interagir ou, neste caso, forçar uma negociação para um acordo de colaboração. Mas qual é o crime da família de Cid? Um contorno para não serem obrigados a se vacinar. O coronel Márcio Amaro resumiu o quadro. Essa pessoa foi treinada pelos mais rigorosos métodos que existem para atuar nas linhas inimigas. Resistir à pressão e tortura é o básico de sua formação. Mas não há preparo possível contra a força do Estado quando ameaça sua esposa e sua filha. E claramente podemos falar em tortura psicológica diante de um militar que foi destruído pelo sistema. A família está vendendo os imóveis. Eu não tenho minha carreira mais. Coisas que são pesadas para a gente.
E como eu não tenho nem para onde sair, eu não posso sair, a imprensa está atrás, e nem mais direito a conversar eu tenho, porque se eu desabafo com um amigo, se eu grito com um amigo, no outro dia está na imprensa. Então, é mais ou menos, tá. Tem um copo d'água? Pode. Não, tá bom. Porém, Cid não parece ser o único abalado nessa história. Moraes encerrou sua conta no X após uma enxurrada de críticas e um embate contra o CEO da Rumble. Essa semana, o ministro foi processado por Trump e o CEO da Rumble. Trata-se de uma guerra de braços, narrativas versus verdades. Como resposta, Moraes deu prazo de 48 horas para que a plataforma Rumble indique representantes legais no Brasil. Caso contrário, irá encerrar a plataforma. O CEO da Rumble, Chris Pavlovski, peitou Moraes no X. Oi, Alexandre de Moraes. Recebemos mais uma ordem ilegal e sigilosa na noite passada, exigindo nosso cumprimento até amanhã à noite. Você não tem autoridade sobre o Rumble aqui nos Estados Unidos, a menos que passe pelo governo dos Estados Unidos. Repito, nos vemos no tribunal. Moraes foi marcado e após essa publicação, sua conta saiu do ar. Na sequência, Pavlovski publicou: Ao povo brasileiro, eu posso não ser brasileiro, mas prometo que ninguém lutará mais pelos seus direitos à liberdade de expressão do que eu. Lutarei até o fim, incansavelmente e sem jamais recuar. A Globo havia dito que esse processo contra Moraes não tinha nenhum peso legal, porém, como já apontei, não é bem assim a história. Tanto é que, cometendo mais uma ilegalidade, a AGU de Lula vai defender Moraes nos Estados Unidos. Bom, o processo é civil, ou seja, contra a pessoa de Moraes. E por isso a linha lógica seria contratar um advogado nos Estados Unidos. A AGU tem a função de representar a União judicial e extrajudicialmente pelo artigo 131 da Constituição Federal. Mas na interpretação dos ministros, há risco à soberania do Estado brasileiro. Sendo assim, eles tratam Moraes como parte do Estado e, por isso, irão defendê-lo. Entretanto, assume-se que o quadro é político e não jurídico. Além disso, por essa ótica, fere-se a separação entre os poderes. Sem falar, é claro, de diversos princípios da justiça, como a imparcialidade, que já foram atropelados há muitos anos. Como já mencionei, a harmonia não deve ser confundida com o conchavo, pois o conchavo compromete a independência dos poderes. Sobre o caso, André Marsiglia afirmou: a AGU não pode atuar diretamente no exterior e não deve atuar em processo contra a pessoa física de ministro. O órgão representa os interesses do Estado, não de seus agentes. Por essa mesma razão, não pode, sobretudo, sem licitação, contratar escritório no exterior para tanto. Trump e Pavlovski têm o melhor corpo jurídico do mundo e vão jogar em casa. A AGU com certeza não irá reverter o quadro, pois muitos limites foram ultrapassados. O destino de Moraes parece seguir o caminho histórico de muitos déspotas que abusaram do seu poder. E claro que a loucura é sempre o último estágio, e Moraes já está nele. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.